Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o primeiro vídeo do curso Fundamentos de Computação. Nesse curso nós daremos os fundamentos da ciência da computação que nós julgamos necessário a todo programador, né? E esse curso vai servir de fundamento para outros cursos que virão, né? Da linguagem C++. É, nestas primeiras aulas, melhor dizendo, nós vamos trabalhar o sistema de numeração posicional. Depois nós vamos navegar por outros tópicos que são mais interessantes assim para todo programador, né? Nós não vamos tratar de linguagem de programação nesse curso, mas sim dos fundamentos de ciência da computação que todo programador precisa conhecer, certo? Então vamos aos tópicos desse nosso curso. O primeiro tópico, ele é a representação numérica. Como é que o computador representa número, certo? No segundo momento, no segundo tópico, nós vamos trabalhar a representação de caracteres. Como é que o computador representa os caracteres, né? E no terceiro módulo, nós vamos trabalhar um pouquinho algumas noções de lógica. Não é lógica de programação, mas é lógica simples mesmo, certo? Para que a gente possa avançar no estudo desses fundamentos de computação, ok? Dentro do tópico representando números, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o sistema de numeração posicional e, como todo sistema de numeração posicional, o sistema decimal, o sistema octal, quaternário, binário e hexadecimal, certo? Depois nós vamos ver alguns padrões de representação no computador e, por último, nós vamos ver algumas operações aritméticas usando estes sistemas. Agora, é bem fácil é bem verdade que as operações aritméticas estarão aí presentes em todo o processo, na realidade, né? É parte de todos esses tópicos aí, tá? Não é necessariamente um tópico exclusivo. Nós vamos trabalhar essas operações junto com as outras coisas do nosso sistema, tá? Muito bem. Então, nós temos... Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, nós temos o que é um sistema de numeração, né? Entendemos como sistema de numeração o conjunto formado por um conjunto de algarismo, certo? É um conjunto formado por outros conjuntos, certo? Um conjunto de algarismos, ou símbolos, né? Também chamado de dígitos em alguns casos, mas aqui vamos chamar só de símbolo, e por conjunto de regras de organização, que permitem representar certas quantidades. Então, o que é um sistema de numeração? É um conjunto formado por algarismos, e eu estou representando esse conjunto aqui, né, esse sistema de numeração, formado aí por seus algarismos e também as suas regras de organização. A gente vai formar esses números nesses sistemas de numeração para representar determinadas quantidades, né? Então a gente tem uma unidade representando lá um indivíduo de algo que se pretende contar, e a partir daí a quantidade de unidades que você tem, a gente vai representar em cada sistema de numeração de forma diferente de acordo com seus símbolos, né? Um exemplo é o que nós estudamos aí no ensino médio, no ensino fundamental, o sistema de numeração romano, né? Aquele famoso algarismos romanos, não é isso? Então a gente tem aqui alguns algarismos, nós temos o I representando uma unidade, o 5 é um V, o 10 é representado por um X, o L o 50, o C o 100, o D o 500 e o M 1000. Então, esses aqui são os meus símbolos, são os meus algarismos, certo? E o que cada um representa. O conjunto de regras são até 3 algarismos iguais, juntos, nós representamos uma soma. Então, você tem aqui 2 Is, ele vai representar duas unidades, né? 1 mais 1, 2. Se eu tiver 3x até 3, né? Representa uma soma, 3 de 10, então dá 30, né? A segunda regra diz assim, se dois símbolos diferentes, aqui são iguais, aqui são diferentes, com o maior valor antes do menor, significa uma soma de valores. Então eu tenho aqui um 5 mais um 1, que dá o 6. Eu tenho aqui um M e um D, que representa 1000, mais 500, 1500. Uma outra regra é
dois símbolos diferentes juntos, com o número menor antes do maior, significa subtração de valores. Então, eu tenho aqui um I e um V, representando um 5 menos um 1, no caso seria 4. Temos aqui um X com um C, o C é o 100, o X é o 10, então é o 100 menos 10, que daria 90. Né? Então, aí é um exemplo de algumas regras do sistema romano de numeração, né? Assim sucessivamente. Mas é só para exemplificar o que é um sistema de numeração. Então, eu tenho algarismos, eu tenho algumas regras, e eu tenho essas regras para formar os números, né? E esses números representam determinadas quantidades, certo? Então, aqui eu tenho algumas regras do sistema romano, e quem quiser ver mais, tem no site da InfoEscola, Matemática, Números Romanos. Lá tem bastante regras sobre o sistema romano, mas não é o nosso foco aqui. O sistema romano aqui está sendo colocado apenas como um exemplo do que eu quero mostrar para vocês, certo? Então, você vai ver sistemas de numeração diferentes, com seus algarismos diferentes, e esses algarismos são usados para formar números, né? Como aqui, por exemplo, forma um número, isso forma um número, é uma sequência formadora, né? A gente pega os algarismos e a partir da regra a gente forma essa sequência, e essa sequência vai representar determinada quantidade. Então, essa é a lógica inicial, certo? De todo o sistema de numeração. E aqui vem para o que nós estamos realmente interessados, que é o sistema de numeração posicional. O sistema de numeração posicional, ele trabalha da seguinte maneira, né? Eu tenho um conjunto de valores, um conjunto de algarismos, de símbolo, certo? E cada símbolo vai ter um valor que é calculado a partir da posição que ele tem dentro da sequência formadora do número, certo? Então, eu tenho um determinado número. Esse número é formado por uma sequência de algarismos, e a posição desse algarismo no número, né, vai determinar o valor que ele tem na formação geral daquele número. Por exemplo, o número 428, eu tenho 3 algarismos, 3 dígitos, o 4, o 2 e o 8, eles são os algarismos formadores. Só que a posição desses algarismos dentro da sequência formadora determina o valor que cada um tem, e esse valor é calculado com base na base numérica daquele sistema, certo? Então é mais ou menos assim. Eu tenho os símbolos, certo? Formado a partir da posição 0. Então a gente vai pensar nas posições como começando da direita para a esquerda, como sendo 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até uma posição P, que seria a última posição dos dígitos no número, nos números, certo? Como a última posição é P, a penúltima posição seria um P menos 1, e assim sucessivamente, até que eu chegue na posição 0, tá certo? Muito bem. Aqui em cima eu tenho a sequência dos símbolos formadores. Como é o exemplo que eu dei, 428, eu tenho que o 8 estaria aqui, é o primeiro símbolo na posição mais à direita, o 2 seria o segundo símbolo na posição indo na direção da esquerda, e mais à esquerda estaria o 4, 428, certo? Então, a posição é da direita para a esquerda, e esses números são lidos dessa forma, tá certo? Como é que eu vou descobrir o valor de cada dígito, cada algarismo desse nessa sequência formadora, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o algarismo em si, o dígito em si, e eu vou multiplicar pela base elevado à sua posição. Então, de forma geral, o valor do meu símbolo na minha sequência formadora, né, vai depender da sua posição e da sua base. Então, o símbolo na posição P é igual a símbolo na posição P vezes a base do sistema que você está usando, né, elevado à posição daquele dígito, daquele símbolo, dentro da sequência formadora, né?
Eu sei que para quem nunca viu isso pela primeira vez parece um pouco confuso, mas quando a gente for trabalhar agora com o sistema decimal, vai ficar mais simples de entender, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui o sistema decimal. Ele é um sistema posicional de numeração e ele possui 10 símbolos, 10 algarismos, também chamados de dígitos, tá? E a sua base é 10. Por que ele tem base 10? Porque ele tem 10 símbolos, certo? Quais são esses símbolos? Eu tenho aqui os nossos dígitos conhecidos, de 0 a 9. Se eu contar a partir do 0 até o 9, eu tenho 10 símbolos, é a minha quantidade de símbolos, ok? Começa do 0 e vai até o 9, tá? Como exemplo, nós vamos pegar aqui o número 325 e vamos colocar aqui na nossa tabelinha. O que é que nós temos? 325, então o 5 está na posição 0, o 2 está na posição 1 e o 3 está na posição 2. O valor de cada dígito dentro dessa sequência, ele é tomado da seguinte maneira. É o valor do dígito vezes a base elevado à posição do dígito na sequência formadora. Então eu tenho que 5 vezes 10 elevado a 0. Lembrando aí que todo número elevado a 0 é 1. Então é 5 vezes 1, vai dar o próprio 5. Então aqui, dentro do sistema decimal, é aquilo que nós chamamos de unidade, né? O número 2, ele está na segunda posição, que é a posição número 1. Então nós temos aqui 2, que é o dígito, vezes o 10, que é a base, elevado à posição, que é 1. Então nós temos 2 vezes 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é igual ao próprio 10. Então 2 vezes 10 é igual a 20. Então na sequência formadora, esse 2, na realidade, ele vale 20. O número 3 está na posição 2, portanto, o valor dele dentro da sequência formadora é 3, que é o valor do dígito, vezes 10 elevado ao quadrado, que é a sua posição, onde 10 é a base. 10 a 2 é 100, vezes 3, nós temos 300. Portanto, somando aqui os valores individuais de cada dígito na sequência formadora, nós alcançamos aqui o número 325, que representa essa quantidade, ok? Então, aqui eu gostaria que a gente tentasse separar mentalmente a quantidade do símbolo que a representa. Como nós vamos usar o sistema decimal como referência, então a gente vai dizer que a base, o próprio número, né, o próprio símbolo numérico, representa também aquela quantidade de mesmo nome, tá? Então, esse símbolo 325, essa sequência formadora, vai representar a nossa quantidade 325, e por isso esse número, essa sequência formadora 325, recebe também o nome de 325, certo? Então a gente vai usar aí o sistema decimal como sendo a nossa referência para os demais sistemas que nós vamos ver. Bom, eu vou usar aqui com vocês uma lógica que eu gosto de dizer que é a lógica do odômetro. Quem tem carro ou moto ou já andou num veículo, é óbvio, conhece o odômetro. O odômetro é esse dispositivo que se encontra aí no painel do carro ou da moto, né, ou qualquer veículo que tenha um odômetro. E ele é esse dispositivo que fica na parte de baixo. Aqui nós temos o velocímetro, né, e o odômetro aqui registra a quilometragem, né, o quanto, é um contador de quilômetros, ou seja, ele está ali para contar quantos quilômetros aquele veículo percorreu, certo? E como é que ele funciona? Ele vai, como ele está no sistema decimal, ele vai girar a casa mais à direita, começando do 0, ele vai girar, 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 até que esse último dígito se torne um 9. Como o 9 é o último dígito, e isso é importante, né? Quando o 9 é o último dígito do meu sistema, que é o sistema decimal, para continuar contando, o que é que ele faz? Ele volta ao 0, mas ele faz com que o dígito da frente, o dígito mais à esquerda, se torne um número 1. E aí ele torna a girar novamente até chegar no número 9, no dígito 9. Quando ele gira, ele zera e faz com que o dígito mais à esquerda se torne um 2. E assim sucessivamente. Quando o dígito na segunda posição
se torna um 7, desculpe, um 9, e também o da última posição se torna um 9, nós teremos 2, 9, e os dois juntos irão girar, serão zerados, e da terceira posição vai se tornar um 1, né? Fazendo com que o sistema de contagem funcione de 10 em 10 dígitos para cada uma dessas casas, certo? Então, o segundo dígito representando a potência de 10 elevado a 1, o primeiro representando a potência de 10 elevado a 0, porque representa as unidades, 10 elevado a 1 porque representa as dezenas. Na terceira casa, da direita para a esquerda, nós temos aí a casa de milhar, porque representa 10, aliás, desculpe, a casa das centenas, né? Que representa 10 elevado a 2. E na quarta casa, nós temos aí a casa de milhar, que representa a potência de 10 elevado a 3. Tá? E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, que é o sistema nosso, padrão do nosso dia a dia. Quando eu conto de 0 a 9, depois que eu termino aqui, eu giro o meu dígito da frente e eu vou contar novamente até que chegue o 9. Quando o 9 chega, eu giro o dígito da frente, conto até 9 novamente, e ele vai ficar nesse ciclo, né? A cada 10 dígitos, a partir do 0 ao 9, nós vamos encontrar uma nova casa sendo modificada mais à esquerda, certo? Então, é essa lógica aí que a gente precisa entender quando a gente for usar qualquer sistema de contagem, certo? Então, guarda isso aí na mente, porque mais à frente nós vamos trabalhar os outros sistemas e a gente precisa desse entendimento aí, tá? Uma outra curiosidade do sistema decimal, que é o nosso sistema de referência, é o fato dele trabalhar da seguinte maneira, né? Eu consigo quebrar o meu número em partes, nessas partes que dizem respeito a cada uma das potências, né? No caso da potência de 10, porque a minha base é 10. Então, para eu tomar aqui a potência de base 1, eu posso dividir a potência de base 1, que eu digo é o dígito na casa, né, da potência de base 1, 0. Eu vou pegar o número aqui, 325, e vou dividi-lo de forma inteira por 10. 325 dividido por 10, eu tenho aqui o 32, né, porque é muito óbvio, né, eu vou tirar uma casa daqui, e o resto é o 5. Repetindo essa divisão até que eu encontre um 0, eu vou ter aqui os restos como sendo os dígitos do número lá em cima, né? Então, 32 dividido por 10, eu tenho aqui o 3. 3 vezes 10 dá 30, para 32 dá 2. O 3 dividido por 10, como é uma divisão inteira, isso é um 0. 0 vezes 10 dá 0, para 3 é 3. Então, quando eu encontro um número menor do que o meu divisor, como a divisão é inteira, eu vou colocar simplesmente um 0 aqui e descer o número como sendo o meu resto, tá? E a curiosidade é que, olhando o número de baixo para cima, você vai ter o mesmo número lá que nós escrevemos antes, o número 325, e ele foi particionado em sua unidade, dezena e centena, certo? A gente também vai usar esse recurso com outros sistemas. E essa característica de nós enxergarmos o número de baixo para cima como sendo o número que você escreveu lá, é que vai ser útil para a gente, certo? Bom, outro aspecto do sistema decimal que eu gostaria de ressaltar é o fato de que com esses dígitos a gente vai, obviamente, formar vários e vários números a depender da nossa necessidade, certo? Então aqui eu vou usar um pouquinho daquele conceito de análise combinatória lá, a combinação numérica, para a gente ver como é que eu formo esses números aqui, tá certo? Esse exemplo aqui, ele é muito interessante porque acontece no dia a dia, quando a gente vai preencher formulários que tem, por exemplo, CPFs, que tem CEP, que tem aqueles campos pré-determinados para nós colocarmos números, né? Eu tenho um exemplo aqui, que é o exemplo dessa ficha de cadastro aqui, e nessa ficha de cadastro eu tenho alguns campos numéricos, né? Aqui, observe esse campo de família aqui. Eu tenho um campo com 3 campos, certo? O campo de família ele está dividido em 3 dígitos. Agora eu pergunto, quantas famílias podem ser cadastradas se eu tenho apenas 3 campos aqui, 3 dígitos para preencher? Então a minha pergunta é essa, na realidade. Como é que a gente vai fazer para saber
quantos números são possíveis de serem feitos se eu tenho uma determinada quantidade de casinhas, né? Nós vamos chamar aqui de dígitos, para serem preenchidos, tá? Observe que eu tenho aqui, ó, uma primeira casinha e aqui eu tenho uma segunda casinha, né? Como se fosse uma caixinha onde eu vou preencher números, tá? Se eu estou trabalhando na base 10, cada casinha dessa representa um dígito, somente um dígito. Então, a princípio, eu posso colocar aqui um 0 e eu posso colocar aqui também um outro 0, certo? Então, o meu primeiro número é o 00, ok? Como os meus dígitos vão de 0 a 9, o último dígito que eu posso colocar aqui é o 9. Então, eu vou colocar um 9 aqui. E eu vou colocar aqui um 9 também, né? Eu não sou muito prático em escrita digital, mas vamos lá. Eu tenho aqui o 99, portanto, o meu último número é 99, que no caso é o 99, né? Então, eu saio de 00 até 99. É o máximo, é o número máximo, o maior número que eu consigo colocar aqui, certo? Se eu contar do 0 ao 99, eu vou perceber que eu tenho aí uma quantidade de 100 valores possíveis de serem colocados em 99, em duas caixinhas, né? Em dois dígitos. Então, 100 é o número de números que eu posso fazer usando apenas dois dígitos. É a minha quantidade de valores. Então, essa resposta fica dada com essa questão aqui, certo? Quantidade é igual a 100. E observe o seguinte, que o número 2 aqui, ó, ele representa a quantidade de dígitos que eu tenho disponível, certo? De forma geral, a minha quantidade vai ser sempre calculada usando base elevado a minha quantidade de dígitos. Nesse caso aqui, como a minha quantidade é 2, eu tenho que a base é 10, 10 elevado a 2 eu tenho 100, portanto a minha quantidade é 100, perfeito? Agora, quando eu falo quais são esses números, aí sim eu vou dizer que começa no 0, no 00 e termina no 99, certo? E aí, de forma geral, o que é que nós temos? Nós temos que o primeiro número sempre será 0, e o 0 distribuído aí pela quantidade de dígitos que você tem, né? No caso aqui eu tenho 2, então eu tenho 2 zeros. E o último será sempre a base elevado a n, sendo n aí a quantidade de dígitos, menos 1. Em outras palavras, é a quantidade menos 1. Você vê que b elevado a n é também aqui a quantidade, certo? Então, o último valor vai ser sempre b elevado a n menos 1. Como aqui é 100, 100 é a minha quantidade, quantidade menos 1, 99, certo? Então, os meus números irão, meus valores de 00 a 99, porque eu tenho apenas dois dígitos, certo? E, no caso aqui com 3 dígitos, é a mesma coisa. Eu tenho aqui que eu posso colocar 0 aqui, posso colocar 0 aqui e 0 aqui, o que me dá aí como primeiro número o meu 00, certo? E eu posso também colocar 9 aqui, posso colocar aqui um 9 também, eu posso colocar aqui um 9 também, o que vai me dar 999, é o meu último número, certo? E como foi dito antes, a minha quantidade vai ser a base elevado a 3, porque eu tenho 3 dígitos, seguindo aqui a minha fórmula, b elevado a n. Isso daqui dá 1000, porque 10 elevado a 3 é 1000. Então, essa é a minha quantidade de valores possíveis. Porém, esses valores são de 00 a 999, que é a quantidade menos 1. Tá certo? Então, é outra coisa que precisa ficar na nossa mente aí com relação ao sistema decimal. Perfeito? Bem, a gente vai trabalhar no próximo vídeo o sistema octal. Mas você vai ver que é muito, muito simples mesmo, porque a gente vai usar sempre a mesma lógica, tá? Então, até o próximo vídeo.